Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. Nessa sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre alguns temas que podem cair em vestibulares, Enem. Sempre aviso isso que é para as pessoas saberem que o nível das discussões é de segundo grau, né? Não esperar uma coisa muito além do que isso, porque não compensa para quem vai fazer provas desse tipo. Hoje a gente vai continuar falando sobre características gerais do arcadismo. Eu dividi em dois as características gerais do arcadismo, porque como foi um movimento literário que bebeu muito da fonte das culturas grega e latina, existem algumas expressões como carpe diem, fugere urbem, algumas expressões latinas que estão associadas ao arcadismo. Então, resolvi fazer um vídeo só a respeito disso, tá? Essas expressões eu não quero ficar aprendendo a editar vídeos, eu prefiro assistir filmes e séries. Eu escrevi os nomes delas aqui no meu Kindle e eu mostro conforme for falando, mas também vou deixar também vou deixar essas expressões latinas escritas na descrição do vídeo, certo? Antes de começar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, eu acho que eu não fiz isso ainda neste vídeo, para compartilhá-los e dar curtidas, eu agradeço bastante, e também lembrar que aqui não tem só material para estudar para Enem, isso é muito importante, mas também tem que ver um pouco de filmes, documentários, ouvir música. Tenho sessões para esses temas todos. E então vamos falar sobre a primeira expressão latina, que é o carpe diem, né? Que é para você curtir o dia, aproveitar o dia, curtir a vida. Aproveitar o dia. Por quê? Porque, segundo a ideologia dos Árcades, baseados na cultura grega e latina, a vida é muito fugaz, a vida passa muito rápido, então a gente tem que aproveitar o dia, né? Outra frase latina que você vai encontrar é o inutilia truncat, tá? Que seria cortar o inútil. Isso aí tem pelo menos duas consequências, ou duas acepções no arcadismo, né? Esse cortar o inútil é aplicável para a vida prática, né? Lembra que os poetas do arcadismo pregavam uma vida simples, de pastores, então cortar o supérfluo é nisso, né, em relação à vida, mas também em relação ao texto literário, em relação à poesia. Lembra que no Barroco, que é a escola do movimento literário ao qual se contrapôs o arcadismo, a literatura era as palavras, jogos de palavras, era tudo muito complicado, né? Eram jogos de palavras, jogos de ideias, orações retorcidas, sintaticamente invertidas. O barroco era complicado. A escrita do arcadismo era mais racional, mais direta. Então, por isso que cortar o inútil, certo? Outra expressão que tem é o locus amenus, o lugar ameno. Lembra que os textos, os poemas árcades, sempre são no campo, mas esse campo sempre também descrito de forma calma. São pradarias, são pastos, então planície, né? São riachos, o vento é o zéfiro, o vento é só uma brisa. Então, esse campo, esse lugar ameno que eles descrevem, é realmente ameno mesmo, não só porque não é a cidade, mas também porque é um campo, é um lugar natural, no qual a natureza não é agressiva, né? Ela é uma natureza bem pacífica mesmo. Tá? Ligado a isso está, claro, o fugere urbem, né? Que é o fugir, deixar, abandonar a urbe, abandonar a cidade e ir para o campo. Lembra que no século XVIII as cidades europeias, as grandes capitais, tal, muitas não eram capitais, mas elas se encheram de gente por causa do êxodo rural, atraídos pela Revolução Industrial. Então elas eram sujas,
fedidinhas. Então, um dos preceitos do arcadismo era fugir da cidade, né, fugere urbem, e ir para o campo. E, finalmente, a áurea mediocritas, que é a cultura de valorizar o meio termo. Né? O meio termo é que é o bom, nem excessos para mais ou para menos são condenáveis. O melhor da vida é viver em equilíbrio, certo? Isso tem a ver, aplicação com a vida, mas também tem aplicação literária, né? Era justamente uma forma de você se contrapor aos excessos emotivos e retóricos e de distorção gramatical, né? De jogos de palavras também do barroco. Tá? Basicamente, essas são as expressões latinas que você tem que saber quando está falando sobre arcadismo. É sempre bom memorizar isso, pessoal. Tá? Vive caindo. Tchau!